Eu sou Nina Ranieri, professora titular de Teoria do Estado aqui da faculdade, e tenho a honra de entrevistar, juntamente com o professor Paulo Henrique, o professor Celso Laffer. O professor Celso Laffer é formado em Direito aqui pela nossa faculdade, na turma de 64, fez o doutorado na Universidade de Cornell, é professor titular na área de Filosofia do Direito. Foi ministro das Relações Exteriores do Brasil em 2 momentos. Em 1992, no governo Fernando Collor, tendo sido responsável pela realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a Rio 92, e durante o governo Fernando Henrique, entre 2001 e 2002, também ocupou o cargo de ministro das Relações Exteriores. Foi nosso primeiro embaixador junto à OMC e à ONU em Genebra, de 95 a 98. Foi ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior entre 1999 e 2001. Presidiu a FAPESP de 2007 a 2015, é membro da Academia Brasileira de Ciências desde 2004 e da Academia Brasileira de Letras desde 2006. É professor emérito pelo Instituto de Relações Internacionais da USP e pela Faculdade de Direito, além de doutor honoris causa por diversas instituições, incluindo a Universidade Nacional de Córdoba e a Universidade Jean Moulin de Lyon. Dentre as suas diversas condecorações e prêmios, é grão oficial da Legião de Honra Francesa e foi laureado com o Prêmio Jabuti por sua obra A Reconstrução dos Direitos Humanos, um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. Professor Celso, é uma grande honra entrevistar o senhor aqui para a nossa Fundação Arcadas nesse projeto de memória da Faculdade de Direito. E a primeira pergunta que eu lhe faço é por que a Faculdade de Direito? Qual o lugar da faculdade no seu léxico familiar? Bom, eu queria dizer que me sinto muito estimulado e honrado por participar dessa série sobre a memória da faculdade e mais ainda porque estou sendo entrevistado pela professora Nina, que eu aprecio muito como uma das nossas mais qualificadas docentes, e pelo Paulo Henrique, que também é da geração jovem, uma figura de proa, e que também foi meu aluno. Bom, tentando responder a pergunta que me faz a professora Nina, eu lembro, a propósito da memória, que a memória confere unidade e interesa a existência humana. É o que diz a Hannah Arendt, a minha mestra. E o Hume diz que a memória não produz, mas descobre a identidade. E, para continuar com as referências, o Políbio observa que o princípio é mais do que a metade e alcança o fim. Então, naturalmente, eu começo pelo princípio, que é o significado da faculdade no meu léxico familiar. A faculdade sempre esteve presente dentro daquilo que era o âmbito da minha família. Se eu sou eu e a minha circunstância, como diz Ortega, a primeira circunstância é a própria família. Então, uma das figuras importantes de referência da minha família foi Horácio Laffer, que foi da turma de 1920. É uma turma ilustre, é a turma que o Rui Barbosa foi paraninfo com a célebre Oração aos Moços, e ele foi um estudante atuante também, como gerações anteriores e posteriores, a faculdade foi uma escola de cidadania. E ele participou da então Liga Nacionalista, dirigida pelo professor Frederico Steidl, e empenhou-se na defesa dos aliados contra a Alemanha na época da Primeira Guerra Mundial,
dedicou-se também à ideia da alfabetização dos operários, e ele tinha um grande amigo dele, colega de turma, era o doutor Antônio Gontijo de Carvalho. E o doutor Gontijo, que frequentava a casa dele, onde eu o conheci, era um grande conhecedor das histórias da faculdade e da Primeira República, inclusive da famosa bucha, não? O histórico da bucha, o doutor Gontijo tinha. Tanto que o livro do Afonso Arino sobre Rodrigues Alves, a parte referente à bucha, vem daquilo que o doutor Gontijo transmitiu. Bom, isso era um pedaço do léxico familiar. Papai assistiu o evento da oração aos moços, que foi lido pelo professor Reinaldo Porchat, porque o Rui não veio. E guardou sempre na lembrança a importância deste momento na vida da faculdade. E eu também confesso que, por conta disso, sempre fui um leitor da oração aos moços e do seu significado. Bom, meu pai é da turma de 1930, 10 anos depois, portanto, e também não só gostava da faculdade, se dedicou à faculdade, tinha bons amigos. Um amigo permanente do meu pai era o João de Vasconcelos, que foi quem interagiu com o papai durante toda a carreira profissional do papai. Papai também trabalhou no escritório do professor Otávio Mendes, que era o professor de Direito Comercial aqui da faculdade, então tinha também uma vinculação com a experiência da faculdade. E, naturalmente, meu pai teve um papel grande na minha formação e também na decisão de, afinal, estudar aqui na faculdade. Um outro tio meu, aí pelo lado da minha mãe, era primo irmão da minha mãe, mas foi meio criado pela mamãe, que era Horácio Cherkassky, das turmas do período do Estado Novo. E ele também foi um atuante membro da vida estudantil naquela época. Foi eleito vice-presidente do 11, furou a chapa, não? Ele foi o único da chapa dele que foi eleito. E, naturalmente, participou da resistência ao arbítrio, da luta pela rejeição do fascismo, do nazismo e do ingresso do Brasil na guerra. E como ele era, ou durante muito tempo, morava em casa, a família dele era de Araraquara, mas ele veio para São Paulo e morou em casa, até se casar. Então, e frequentava o dia a dia da casa, almoçava todo dia lá em casa. Então, as histórias da faculdade foram sempre histórias que permearam a conversa da faculdade. O que ela representou, o que ela significou, a sua importância como instituição e como centro de ensino e de convivência. E foi o que me levou, então, a buscar a faculdade, onde eu ingressei em 1960. A minha turma é a turma de 1964. O Paulo Henrique, que se dedica e também à Associação dos Antigos Alunos, sabe que no reviver da Associação dos Antigos Alunos teve um papel muito grande o Flávio Berrembach, que é meu colega de turma, não? E que é até hoje um guardião da turma de 64 e da sua identidade. E era um período de muita intensidade política, porque nós entramos na faculdade em 1960 e saímos em 1964. Portanto, era um período
de grande efervescência, não? A tranquilidade de que o Brasil seria um país muito bem sucedido, que os 50 anos em 5 do Juscelino consagrava, depois a eleição do Jânio, a renúncia, as dificuldades da posse do João Goulart, as reformas de base, as dificuldades depois da escolha parlamentarismo, presidencialismo, o comício, depois o início do regime de 1964. Então, era um período de grande efervescência. E eu vivi esta efervescência junto com os meus colegas. E conto até uma história. Em 64, a polarização do país era grande. E todos aqueles que estavam ou tinham estado ligados ao que era a opção João Goulart tiveram que se afastar. E nós tínhamos eleito um presidente do 11, que era o João Miguel, com base numa frente amplíssima. Não? Essa frente amplíssima vinha da esquerda mais radical até o centro esclarecido. Então, o centro acabou assumindo a política estudantil porque os outros tiveram que subir. E todo mundo, então, se radicalizou, inclusive o tal centro equilibrado também se desequilibrou na sua irritação. O que me levou a fazer não sei quantas manifestações bem mais destemperadas do que a minha usual maneira de ser. O que levou o professor Luiz Eulário, diretor da faculdade na nossa época, que era amigo do meu pai, a encontrar-se com meu pai no Automóvel Clube e dizer, olha, o Celso é um moço talentoso, o futuro dele está ligado à faculdade, mas ele está cercado de pessoas que não merecem esta nossa confiança. Eu acho bom você aconselhá-lo a mudar de vizinhança e mudar de palavrório. Meu pai, que era um homem sábio, resolveu não interferir no assunto. Então, e eu continuei falando. Aí o Luiz Eulário resolveu acender a demanda dele para o nível superior da faculdade, da família, e foi falar com o tio Horácio, que era, enfim, o cacique da família. E contou essa história toda, etc. Aí o tio Horácio teve comigo uma conversa que só o antigo PSD poderia ter. Ele disse o seguinte, olha, Celso, estamos em momentos muito difíceis. Você sabe, meus amigos estão sendo caçados, era o Juscelino. E eu estou sendo acusado de comunista, o que é a coisa mais despropositada do mundo. Então, eu acho o seguinte, se você quiser continuar falando, dê uma moderada naquilo que você está dizendo para segurar a continuidade da sua permanência nesta matéria. E foi o que eu fiz, evidentemente, porque aí aceitei o que era, de fato, não era uma censura, era um conselho político dado com toda a seriedade. Devo fazer também um pequeno parênteses, que eu prestei concurso para a faculdade, vestibular, mas eu prestei o vestibular para letras. E ingressei no curso de letras. E no curso de letras, enfim, eu fiz uma parte grande dedicada à literatura portuguesa, onde fui aluno de um excepcional professor nosso, que era o professor Espina, grande filólogo, grande camarologista, grande conhecedor dos clássicos portugueses, que foi o que me levou a escrever o livro sobre o judeu e Gil Vicente, que é o meu primeiro livro, e também o livro, um grande ensaio sobre o problema dos valores nos Lusíadas. E foi nesta mesma ocasião que eu fui aluno do professor Antônio Cândido. Fiz o primeiro curso que ele deu de teoria literária e literatura comparada, que era um curso sobre personagens de ficção.
Um curso extraordinário que me deu a oportunidade depois de conviver longamente com ele e de me beneficiar da clareza da inteligência de um homem superior. Eu digo isto sobre a Faculdade de Letras, que era então na Maria Antônia, não só por conta da importância que teve na minha formação, mas porque ela me deu, desde o início, uma visão da universidade mais abrangente do que aquela que o Largo de São Francisco dá. Então, esta experiência da transversalidade do conhecimento e dessa visão abrangente da universidade, dentro da qual nós nos inserimos com a própria identidade, é um dado importante. Agora, eu fui um aluno aplicado. Eu ganhei o prêmio de Economia Política, que era o prêmio Gastão Vidigal. Eu ganhei o prêmio de Filosofia do Direito, que era o prêmio João Arruda. E eu tive professores muito, muito bons. Eu menciono um professor do primeiro ano, que era o professor Vicente Raul. O professor Vicente Raul era professor de Direito Civil. Também tinha os horários meio complicados, porque o curso diurno era dado às 6 da tarde e nem sempre ele vinha dar o curso, que nos levava, então, a tomar chopp no Itamaraty. Então, o programa é ou aula com o professor Raul ou chopp no Itamaraty. E o chopp era muito agradável e as aulas do professor Raul eram excepcionais. Ele tinha um poder de transmissão e de sedução que eram excepcionais, não? E para mim, como para os meus colegas, a noção do direito civil, a relevância do direito civil como um dado básico da estrutura jurídica, nos veio do professor Vicente Raul. E também devo dizer que eu tive outros professores muito relevantes. Vou mencionar também o professor Cesarino Júnior. O professor Cesarino era professor de Direito Social, como ele assim chamava, a sua disciplina, e ele era um grande professor. E não só era um grande professor, mas era um homem de visão ampla, não? Ele dominava o assunto, dominava a matéria, dominava também a noção de seguridade social, onde a professora Nair colaborava com ele neste campo. Também, de vez em quando, trazia alguns professores estrangeiros para darem aulas para nós. E, enfim, ele era muito exigente, não? Numa época em que as pessoas eram menos exigentes. Eu estava comentando com a Nina e o Paulo Henrique na hora do almoço que ele dizia que iria pôr como recomendação no túmulo dele: trabalhou e fez trabalhar. E era verdade, porque ele trabalhava e ele fez todos nós trabalharmos. E com isso aprendemos. Agora, os três que me marcaram e que marcaram a minha carreira universitária foram os professores Barota Rangel, Goffredo e Reale. O professor Goffredo, como todos aqueles que já ouviram essas histórias, sabem que ele era não só um grande professor, como também ele tinha uma aura, não? Ele encarnava a aura da faculdade e o papel da faculdade na vida brasileira. E o significado Ele sucedeu ao professor Spencer Vanpré. E eu me lembro de ter ouvido ele dar a aula quando o Spencer Vanpré definitivamente deixou o mundo nosso, e ele terminou a aula num grande momento perguntando, não? Ele era um grande orador. Quem foi Spencer Vanpré? E ele disse: foi um homem
que plantou rosas no nosso pátio de pedras, não? Então, o professor Goffredo também era um que plantava rosas, as rosas da justiça, do bom direito, no pátio de pedra. Não é à toa que ele depois fez a carta aos brasileiros. E o professor Reale, que era o nosso professor no 5º ano, Goffredo era no 1º e Reale era no 5º. O Reale era um excepcional professor. O Reale, ele tinha... O professor Goffredo levava sempre as fichas para ele dar as aulas, não? Tinha aquilo tudo bonitinho, bem organizado. O professor Reale tinha a grande coquetterie de não levar nada por escrito. Mas é claro que ele tinha pensado aquela aula admiravelmente bem antes de proferi-la. E ele tinha um mérito extraordinário, que era a capacidade de enfrentar a complexidade com uma dimensão organizadora, não? Para ficar um pouco no vocabulário mais técnico, tinha uma capacidade nomotética do espírito e tinha um interesse por várias coisas. E ele foi um grande professor, não? E marcou não só a mim, como sucessivas gerações. O professor Marota foi o meu professor de Direito Internacional. O professor Marota também vale a pena a menção. Foi dos primeiros professores da nossa casa que se doutorou no exterior. O doutorado dele foi um doutorado em Paris, não? Portanto, ele trouxe também para o ensino não só aquilo que ele tinha aprendido aqui na nossa casa, mas também os grandes internacionalistas franceses que marcaram a visão dele e que se traduziram depois num professor de grande categoria, original e rigoroso. E ele, naturalmente, teve um papel importante para organizar também o meu interesse pelas relações internacionais. É nesse sentido que eu também acho que cabe uma lembrança. Vou só dizer ainda que quando eu estava na faculdade, eu me empenhei em também, eu preciso ter uma noção mais prática. Então, eu fui estagiar no escritório do Alcides Jorge Costa, que tinha esse escritório junto com o Rubens Gomes de Souza e o Fábio Monteiro de Barros. O Rubens Gomes de Souza foi um extraordinário jurista, é um homem que codificou, ele é o homem do Código Tributário, e ele era um homem de muitas leituras, era um homem também muito refinado intelectualmente. E os bons amigos dele eram o Ascarelli e o Liebman, que frequentavam o escritório dele. E o Rubens, porque tinha passado um tempo nos Estados Unidos, em Harvard, foi quem me deu a sugestão de ler os americanos, não? Brandeis, Holmes, eu li por conta dele. E o Alcides foi, desde aquela época e permanentemente, uma fonte de inspiração e de orientação, não? Eu fiz a saudação ao Alcides quando ele virou professor titular, dizendo que era uma inversão das coisas, porque eu é que tinha sido um discípulo dele. E eu, nessa saudação, também indicava o quanto eu devia ao Alcides, que era um homem de grande precisão, grande domínio da teoria geral do direito e, ao mesmo tempo, uma pessoa capaz de ver o papel que o direito tem na vida da sociedade, não? Tanto que escreveu também sobre isso. Creio que Alcides também é uma fonte de influência e de referência
importante no meu percurso. Eu só gostaria também de, ainda nessa história, de dizer que eu fui o redator da revista do 11 de agosto, junto com um colega meu amigo até hoje, o Marco Aurélio Catani. Marco Aurélio Catani era tido como o rapaz de melhor feição e apresentação da minha turma. E para o subgeral da turma, teve um namoro com a Tônia Carreiro, em 1960, para a grande admiração, seguida de frustração, de todos os ilustres membros da turma de 64. Mas Marco Aurélio era um ótimo companheiro e nós dois fizemos 2 números da revista do 11 de agosto. Muito bons números. Sendo que no primeiro, aí também um pouco para aí mostrar os caminhos da minha vida, eu escrevi sobre uma figura interessante de poeta, que era a Jacinta Passos. Um livro bonito chamado Canção da Partida, com ilustrações do Segal. Ela era uma escritora vinculada à esquerda, ela era cunhada do Jorge Amado naquela época, e eu achei a poesia dela muito interessante, que também é um pouco uma voz feminina na poesia brasileira. Isso para fazer aqui a devida menção às preferências de referências das mulheres no muito amplo espaço da vida brasileira. Isso eu escrevi num número. Um outro número, eu escrevi sobre efeitos econômicos de leis tributárias, que é, ao mesmo tempo, uma preocupação, enfim, com políticas públicas, porque era uma discussão naquela época que antecipava depois a criação do ICMS, porque o imposto de vendas e consignações era um imposto cumulativo e, portanto, tinha uma dimensão na cadeia produtiva.